Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que o líder do Centrão aceita convite para ser ministro da Casa Civil. O governo dos Estados Unidos volta atrás e recomenda o uso de máscaras em locais fechados. E o desabafo da ginasta americana Simone Biles sobre a saúde mental e a natação brasileira na agenda de hoje da Olimpíada. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Abre essa edição para te contar que finalmente a reunião entre o presidente Jair Bolsonaro e o senador Ciro Nogueira aconteceu hoje. E nessa reunião, ele aceitou o convite para ser o novo ministro da Casa Civil. Você deve estar achando estranho, porque essa informação já tinha sido antecipada pelo próprio presidente, mas o senador ele estava fora do país. E aí hoje ele se encontrou com Bolsonaro para oficializar essa nomeação. E nas redes sociais, Ciro pediu proteção a Deus para cumprir o novo desafio com empenho e dedicação em busca de equilíbrio. Agora eu vou trazer para você o que está por trás dessa escolha. Ciro Nogueira é presidente do Partido Progressista, que é o maior partido do Centrão, que conta com 200 deputados. E a ida dele à Casa Civil não é por acaso. Sela essa aliança do governo federal com um bloco, no momento em que o presidente precisa melhorar a articulação política no Senado em meio ao avanço das investigações da CPI da Covid-19. E esse posto não foi escolhido à toa. A Casa Civil é um dos mais importantes ministérios do governo, porque além de atuar na articulação política, é responsável pela coordenação entre os ministérios, responsável também pela nomeação de cargos dentro do governo e também discute questões como orçamento, contingenciamentos e remanejamento de recursos. E com essa troca de peças, o ministro Luiz Eduardo Ramos, que estava nessa função, agora vai para a Secretaria-Geral da Presidência. Ele já estava sendo pressionado por parlamentares do Centrão justamente por causa da falta de articulação política com o Congresso. E para não tirar nenhum ministro do governo, o que o Bolsonaro fez? Ele vai recriar o antigo Ministério do Trabalho, colocando o ministro Onyx Lorenzoni na nova pasta. E o nome vai ser Ministério do Emprego e Previdência. Chegamos ao governo e tínhamos que fazer algo realmente diferente, mas diferente para melhor. Tive a oportunidade ímpar, como chefe do executivo, escolher o nosso ministério, baseado em questões técnicas, pouco políticas, mas eram o que poderíamos e tínhamos que fazer naquele momento. Compusemos um time de ministros nunca visto em outros governos. Abandonamos um pouco a questão política, mas vimos que era necessário, cada vez mais, buscarmos o apoio e o entendimento do parlamento brasileiro. Bom, depois de Ciro confirmar essa nomeação, ele recebeu o apoio de ministros nas redes sociais. Um exemplo disso foi o Luiz Eduardo Ramos, que desejou sucesso ao substituto. E durante a programação, os nossos comentaristas políticos falaram sobre esse assunto, é claro. E eu trouxe aqui para você um trecho da análise da Vera Magalhães, que disse que nos bastidores, essa escolha está causando uma ciumeira sem fim. Centrão não é um bloco hegemônico, né? E esse pessoal, quando vê alguém ganhando um biscoito, quer também. Então, o que está acontecendo que eu apurei nos bastidores aí hoje com alguns senadores e deputados com os quais eu conversei? Outros partidos do Centrão e outras figuras proeminentes do tal Centrão estão meio enciumadas. Uma delas é o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Foi um aliado leal do Bolsonaro, mas agora está tendo de engolir algumas bolas quadradas. Uma delas foi a indicação do André Mendonça
para o Supremo. Ele não topa, o André Mendonça não topava desde o tempo que ele era advogado-geral da União, ministro da Justiça, fez o Bolsonaro saber que não era alguém que ele ia com a cara, e ainda assim essa indicação foi feita, e ele é o presidente da CCJ hoje. Além disso, quando saiu da presidência do Senado, o Davi Alcolumbre tinha uma perspectiva de virar ministro, inclusive de virar o ministro responsável pela articulação política. Isso não aconteceu. E a outra coisa é que o PL do nosso conhecido Valdemar Costa Neto também está querendo um quinhãozinho desse poder todo e está reivindicando, vejam só, o Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo é aquele do Gilson, o sanfoneiro oficial do Bolsonaro. Seria tirar um aliado fiel ali, daqueles mais ideológicos do presidente, para colocar mais centrão. Mas esse é um movimento que começa a acontecer. Agora eu vou retomar aqui um assunto que a Bianca Santos falou na primeira edição do Panorama CBN e que teve desdobramentos hoje. O presidente Jair Bolsonaro disse que foi obrigado a vetar o projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos domiciliares com medicamentos de uso oral contra o câncer. E desde quando o texto passou no Congresso, empresas do setor dos planos de saúde pressionavam o governo pedindo o veto integral ao projeto. E foi isso que aconteceu. Só que ao conversar com apoiadores, Bolsonaro disse considerar o texto muito bom, mas que ele não tem de onde tirar o dinheiro e que por isso foi obrigado a vetar o texto. Quando o parlamentar não apresenta fonte de custeio, se eu sancionar, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Apanha porque vetei. Falta de conhecimento do pessoal. Um pedaço de papel, se não tiver responsabilidade do que está escrito nele, não ajuda em nada, gente. Por exemplo, alguém vota lá um salário mínimo de 10 mil, eu sanciono aqui e está resolvido o assunto. É isso mesmo? É assim que faz? Tem que apresentar a fonte de custeio, pô. De onde vem o dinheiro? O dinheiro vem de aumentar algum imposto ou criar um novo imposto. O cara faz lá, faz demagogia, né? E vem para a fatura para eu pagar aqui. Apesar dessa fala do presidente aos apoiadores, ao justificar esse veto em mensagem ao Congresso, o governo afirmou que havia o risco de comprometer a sustentabilidade do mercado de planos privados de assistência à saúde e que a consequência seria o repasse inevitável de custos aos consumidores. E não há nessa mensagem qualquer menção à falta de fonte de recursos. Bolsonaro disse que agora, por falta de conhecimento das pessoas, está apanhando por ter vetado o projeto. Só que, por outro lado, entidades de defesa de pacientes com câncer lamentaram a decisão do presidente. Vacina sim. No Vacina Sim de hoje, uma notícia que vem de São Paulo. O prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, sancionou uma lei que coloca no fim da fila quem se recusar a tomar vacina de determinado fabricante. Essa medida tem como objetivo evitar os chamados sommeliers de vacina na capital paulista. E não tem só aqui, tem em vários lugares, né? Você já sabe. E pela lei, quem se recusar a tomar o imunizante disponível no posto deve assinar um termo de recusa. E com isso, a pessoa não vai conseguir se vacinar em nenhuma unidade até que todos os demais grupos elegíveis sejam imunizados. Mas o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, minimizou essa questão dos sommeliers de vacina. Ele disse que a adesão à vacinação, de forma geral, tem sido satisfatória na capital. Foi uma lei aprovada pela Câmara, né? A população tem tido uma adesão à vacinação nas faixas etárias superior a 98%. Então a gente não tem tido mais esse problema de recusa, de escolha. Isso reduziu a praticamente zero, entendeu? A gente tem que estar concentrado nos mecanismos que facilitam a vacinação, não naqueles que dificultam.
Essa nova regra também vale para aqueles que estão inscritos na chamada xepa da vacina. E as exceções são as gestantes e mulheres que deram à luz recentemente, além daqueles que apresentarem comprovação médica para alguma comorbidade. E para fechar o nosso Vacina Assim de hoje, a Anvisa suspendeu a autorização para importação excepcional da vacina Covaxin. No começo do mês passado, a agência autorizou a importação de 4 milhões de doses da Covaxin com ressalvas, sem avaliar a qualidade, eficácia e segurança. E essa importação excepcional ocorreria em condições controladas. E ontem a Anvisa cancelou o estudo clínico no Brasil. Essa decisão da agência vem depois do rompimento do contrato entre a fabricante Bharat BioNTech e a empresa intermediária Precisa Medicamentos, porque, segundo a Anvisa, o diretor Alex Machado Campos, que é relator do caso, levou em consideração a informação de que documentos ilegítimos foram juntados ao processo de importação. O diretor disse ainda que a perda de legitimidade da Precisa perante a Anvisa poderia prejudicar o cumprimento dos requisitos para importação. E eu lembro você, quem fez essa revelação foi a Rádio CBN, mais especificamente a repórter Thaís Oliveira, que você conhece. Momento de falar sobre a pandemia. A taxa de transmissão da Covid no Brasil teve uma ligeira alta de acordo com o levantamento do Imperial College de Londres, que foi atualizado hoje. E para efeito de comparação, essa taxa agora está 0,96 e na semana passada o índice estava em 0,95. Essa taxa atual significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 96 pessoas. E quando fica abaixo de 1, a taxa de contágio indica a tendência de estabilização. E dentro dessa margem de erro calculada pela Universidade Britânica, o índice brasileiro atual pode variar de 0,91 a 0,98. Essa taxa de transmissão é uma das principais referências para acompanhar a evolução epidêmica do coronavírus no Brasil. E esse ligeiro aumento pode estar relacionado com a circulação da variante Delta no Brasil. Inclusive, sobre esse assunto, hoje pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais detectaram pela primeira vez 2 casos da variante Delta do coronavírus em Belo Horizonte. Os infectados retornaram recentemente de uma viagem ao Reino Unido, e esse é o segundo e o terceiro registro desse tipo no estado. A primeira notificação da variante Delta em Minas Gerais foi confirmada em maio em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e o paciente infectado tinha acabado de voltar da Índia. E sobre esse assunto, a nossa reportagem ouviu o pesquisador da UFMG, responsável pelas análises, o professor de genética Renan Pedra. E ele explicou que ainda não foram detectados casos que indiquem a ocorrência de transmissão comunitária da variante Delta em Minas Gerais. Mas ele ressaltou que essa possibilidade não está descartada. Esses casos já notificados não possibilitam essa afirmação, porque todos eles são de pessoas que sabidamente estiveram no exterior, né? Estavam no momento de retorno do exterior. Então, com esses 3 casos, ainda não é possível afirmar que em Minas Gerais a gente tem a transmissão comunitária da variante Delta. E hoje eu fui lá, busquei mais amostras, né? Agora as amostras da semana passada, e eu só recebi o fluxo usual. Então não teve nada de suspeita. Aí a gente vai processar, provavelmente na sexta-feira já a gente consegue liberar esses resultados, e aí vamos ver o que veio essa semana, vamos dizer assim. Preste atenção aqui nessa notícia que envolve a ciência e a educação do nosso país. Desde sábado, pelo menos, professores e pesquisadores do Brasil inteiro tentam acessar a plataforma Lattes, onde ficam hospedadas todas as informações dos pesquisadores e também os trabalhos que foram desenvolvidos. Só que eles não estão conseguindo. E essa plataforma é importante porque os cientistas, professores e pesquisadores brasileiros devem registrar os currículos para conseguirem bolsas de pesquisa,
vagas em universidade e também participarem de editais e concursos. E ao procurarem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, eles foram informados de que o sistema Lattes estava fora do ar porque um servidor do CNPq queimou. Pois é. O CNPq informou pelas redes sociais que não vai ter perda ou sumiço de dados e que não há uma previsão para o restabelecimento das plataformas, mas a prioridade é restaurar o acesso aos currículos na plataforma Lattes o mais rápido possível. E essa nota finaliza dizendo que os dados estão sendo migrados de plataforma. Por causa desse problema, todos os prazos do órgão estão suspensos. Para você ter uma noção, o CNPq, que é a Agência Federal de Fomento à Pesquisa, tem a maior e mais importante plataforma científica do Brasil e que reúne toda a produção científica nacional. E o órgão também é responsável pelo pagamento de bolsas a cientistas no país. O CNPq é ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E esse ano teve o menor orçamento do século. E é preocupante porque essa redução histórica acontece em meio ao segundo ano de pandemia de Covid, com o desenvolvimento de pesquisas para o monitoramento e a produção de vacinas contra a doença. Espaço aberto agora para falar sobre um caso misterioso. A Polícia Legislativa encaminhou ao Ministério Público Federal o inquérito sobre o incidente com a deputada Joyce Hasselmann no apartamento funcional onde ela mora. Os investigadores concluíram a análise das imagens das câmeras de segurança do local e já ouviram todos os funcionários. E esse caso segue sob sigilo. E eu falei que é um caso misterioso porque a deputada disse ter sido alvo de um atentado enquanto dormia. Ela teve 2 dentes quebrados e diversas fraturas pelo corpo. E a Polícia Civil também periciou o apartamento funcional, mas por enquanto ainda os suspeitos não foram encontrados. Segundo o colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo e da CBN, nas imagens de câmera de segurança não foram flagradas pessoas entrando no apartamento. Para você que curte plantinhas, é pai ou mãe de planta, eu tenho uma informação para você. Agora, o Brasil tem mais um representante na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. É o sítio Burle Marx, no Rio de Janeiro. O espaço, que é aberto para visitação, foi incluído hoje na categoria Paisagem Cultural. Essa inclusão representa a consagração mundial do legado do paisagista brasileiro Roberto Burle Marx, que assina projetos também como o Calçadão de Copacabana e o Aterro do Flamengo. E esse sítio tem 405 mil metros quadrados e abriga mais de 3 mil espécies de plantas tropicais e subtropicais. É maravilhoso. E o espaço também conta com edificações, lagos e um acervo de coleções da arte pré-colombiana, arte sacra e também popular brasileira. E sobre esse tema, durante a programação, a gente ouviu a diretora do sítio, Cláudia Storino. E ela disse que a decisão reconhece o valor universal excepcional do legado de Burle Marx. O sítio Roberto Burle Marx já havia sido reconhecido anteriormente como patrimônio estadual e como patrimônio nacional. Agora esse reconhecimento coloca a nossa instituição num nível, num patamar entre os maiores patrimônios de todo o mundo. Os patrimônios que são considerados como bens que têm um valor universal excepcional. É muito importante do ponto de vista cultural, por ter sido o local que fundamentou a criação do Jardim Tropical Moderno. O historiador Pedro Belchior também falou sobre a importância da inclusão nessa lista.
É uma vitória para o paisagismo brasileiro, para a memória do modernismo brasileiro e uma conquista imensa dos profissionais da área do patrimônio. O Roberto Burle Marx foi o nosso maior paisagista, justamente porque ele conseguiu conciliar a criatividade das ideias modernistas com tipos de plantas tropicais e subtropicais tão próprias aqui do Brasil. Hoje é um grande dia para quem atua na área do patrimônio cultural e a gente espera que esse reconhecimento pela Unesco sirva para manter firme e forte e preservado esse ícone carioca. Pelas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, comemoraram essa decisão. Agora, o Brasil conta com 23 representantes na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. E entre eles estão também o Cais do Valongo, no Rio, e a cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 1,10% aos 124.612 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,174. Já o euro fechou o dia com uma valorização, cotado a R$ 6,117. E no cenário internacional, o governo dos Estados Unidos voltou atrás e decidiu recomendar que pessoas vacinadas contra a Covid usem máscaras em locais fechados para conter a disseminação da cepa Delta do coronavírus. Essa medida vale para regiões com alto risco de contágio e foi anunciada hoje pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Ela reverte uma decisão de maio que desobrigou o uso de máscara por vacinados na maioria dos locais. E para fechar aqui o nosso rápido giro, ainda falando de pandemia, a sede dos Jogos Olímpicos, Tóquio, registrou hoje o maior número de casos de coronavírus em um só dia desde o início da pandemia. Foram 2.848 diagnósticos de Covid nas últimas 24 horas. Vamos ao nosso panorama olímpico de hoje? A gente tem um convidado super especial para te contar os principais destaques da agenda de hoje. E hoje eu recebo o Roberto Lioy, repórter da equipe de esporte da CBN, que está atento a tudo. Tudo bem, Lioy? Um prazer te receber aqui. Olá, Juliana, tudo bem? O prazer é todo meu. Vamos nessa falar sobre os Jogos Olímpicos. Lioy, antes de você contar a agenda do dia, eu preciso que você fale para o nosso ouvinte como é que foram os jogos de vôlei feminino e também o futebol feminino. Eu vou começar com o vôlei feminino porque o Brasil sofreu mais do que esperado contra a República Dominicana nesta terça-feira. Depois daquele tranquilo 3-0 contra a Coreia do Sul na estreia, hoje o Brasil teve que vencer as dominicanas no tie-break. Vitória brasileira por 3-2. De qualquer forma, valeu pelo resultado e pela ótima exibição da Fernanda Garay, que marcou 26 pontos. Já no futebol feminino, não conseguimos um bom desempenho técnico em campo, mas também vencemos. 1-0 contra a Zâmbia num belo gol de falta da Andressa Alves. A Zâmbia que teve uma jogadora expulsa no lance de falta do gol do Brasil, logo no primeiro tempo. A seleção comandada por Marta, Bia Zanerato, Ludmila e a técnica Pia Sotraj segue em busca do ouro inédito olímpico e vai enfrentar o Canadá nas quartas de final. O jogo será na sexta-feira, às 5 horas da manhã. Já tá aqui na minha agenda, Ju. Outro assunto que chamou muita atenção hoje foi o desabafo da grande ginasta Simone Biles, que falou sobre saúde mental e até chegou a ser substituída na competição de equipes depois de errar um salto, né? O que aconteceu com ela, Lioy? Antes de mais nada, Ju, a gente tem que entender que a Simone Biles ganhou 5 medalhas nos Jogos Rio 2016, sendo 4 de ouro, 1 de bronze. Ela já tem 5 títulos mundiais no individual geral, outros títulos mundiais em outras categorias, e tudo isso com apenas 24 anos. É um fenômeno há tempos. E ela realmente acabou abandonando a competição de equipes da ginástica olímpica nesta terça-feira e declarou preocupação com a saúde mental. A Simone Biles disse nas entrevistas pós-competição que precisa lidar com os demônios que existem dentro dela e que não confia mais tanto no potencial dela como antes. Ela também não sente que está se divertindo, disputando os jogos como antes.
A Simone Biles ainda tem algumas categorias individuais para disputar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Na quinta-feira ela volta a disputar no ginásio e, é claro, a gente torce para que ela se recupere e consiga mais medalhas. Não sei se contra brasileiras, mas que ela consiga se recuperar e conquistar mais uma vez várias medalhas, que é o que ela merece. Ela é uma ginasta espetacular. E para hoje à noite / madrugada, o que a gente pode acompanhar de bom na agenda? O que eu posso assistir depois de ouvir o panorama? Vamos lá, Ju, o brasileiro já pode ficar ligado na natação, tem brasileiro na piscina, 10h49 e valendo ouro, hein? Leonardo de Deus está nas finais dos 200 metros borboleta. Ainda na natação, o Brasil vai disputar as finais do revezamento 4x200 livre logo na sequência. O time brasileiro é formado por Luiz Altamir, Fernando Scheffert, Murilo Sartori e o Breno Correia. Na ginástica olímpica, o Brasil briga por medalhas no individual geral com Caio Souza e Diogo Soares, já nesta manhã de quarta-feira, 7h15, horário de Brasília. Tem também Brasil no futebol olímpico masculino. O Brasil tem seu terceiro jogo contra a Arábia Saudita. O jogo será às 5 horas da manhã. O empate classifica o Brasil às quartas de final após a vitória na estreia contra a Alemanha e empate contra a Costa do Marfim. Também tem Brasil no vôlei de quadra masculino. O jogo será às 9h45 da manhã desta quarta-feira. Os brasileiros vêm de 2 vitórias e buscam uma terceira vitória na fase de grupos contra o Comitê Russo. Mas não é só isso. A madrugada vai ter brasileiros na vela, que estão muito bem. O Hugo Calderano, por exemplo, também no tênis de mesa disputando quartas de final. Tem brasileiro no judô, no boxe, no tiro com arco. E é claro, a gente vai acompanhar tudo aqui na CBN para trazer todas as informações. Super obrigada pela agenda, viu, Lió? E espero você aqui mais vezes, combinado? É só chamar, Ju. Muito obrigado e até a próxima. Na vida vem em ondas como Ao som de Como uma Onda no Mar, de Lulu Santos, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas aproveito para fazer uma homenagem para o Ítalo Ferreira, que levou medalha de ouro no surf. Amanhã eu tô de volta, viu? O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E é claro que eu não poderia esquecer do nosso Data Panorama. E quem mandou mensagem foi o ouvinte Vitor Hugo Moreira, que é estudante de farmácia em Minas Gerais. Ele disse que ouve as 2 edições todos os dias e a primeira ele ouve quando ele está tomando café e a segunda, essa daqui, ele ouve enquanto ele está estudando para a faculdade. Muito obrigada pela mensagem, viu, Vitor? Uma alegria ter você como ouvinte. E força aí nos estudos, não é fácil, né? Mas você vai conseguir. Um grande abraço para você. Bom, agora sim eu vou indo nessa e não se esqueça que amanhã tem a primeira edição do Panorama CBN com a Bianca Santos. Beijos para você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.